Capítulo 230 Finais. Depois de várias rodadas de mais combates, as batalhas na Área 3 chegaram ao fim. Os rankings na Área 3 foram: primeiro, Zhao Feng. Segundo, Xu Zixuan. Terceiro, Gulan Yu. Zhao Feng era o maior azarão que havia caminhado por um caminho de milagres e se tornou uma estrela. No mesmo momento, as preliminares das outras áreas tinham terminado ou estavam chegando ao fim. De acordo com as regras do banquete da Aliança, cada área selecionaria 3 gênios para entrar na final. As finais serão escritas na história e decidirão seu destino. Aqueles que alcançaram o top 10 receberiam recompensas abundantes e os 3 primeiros terão a chance de entrar nas ruínas do núcleo da origem. O primeiro lugar receberá o maior prêmio, a pílula espiritual de Muda. Meu cultivo está no ápice do 5º céu agora e, depois de chegar ao 6º céu, posso usar essa pílula, permitindo-me chegar imediatamente ao 7º céu. Os olhos de Zhao Feng foram decisivos quando ele cerrou os punhos. Além disso, o óleo espiritual de Deus poderia dar-lhe avanços se ele entrar na ruína núcleo da origem. Isso significava que se Zhao Feng fosse o primeiro, seu cultivo e força aumentariam drasticamente. Ao mesmo tempo, uma batalha da Área 1 atraiu a atenção de muitos. Kang Yui vs Beimoi. O último também era um azarão. Jiang. Uma luz vermelha brilhou no ar como se estivesse abrindo os céus. Naquele instante, todos sentiram que seus corações haviam sido esfaqueados. Campo de águas escuras. Uma ondulação azul escuro apareceu em torno de Beimoi, formando uma barreira defensiva tão infinita como um oceano. Ao mesmo tempo, uma luz verde-dourada que se espalhava de sua camisa verde-dourada envolveu seu corpo. Shua. No instante em que o campo de águas escuras foi condensado, um par de asas apareceu nas costas de Beimoi, o que lhe permitiu disparar rapidamente para Kang Yui. No entanto, ninguém poderia bloquear o ataque de Kang Yui. Com um crack, a defesa mais forte de Beimoi, o campo de águas escuras foi instantaneamente quebrado e fez com que sangue escorresse pelo canto da boca dele. Um sorriso amargo apareceu nos lábios de Beimoi. Seu campo de águas escuras foi capaz de bloquear vários ataques de cultivadores do 7º céu, mas foi cortado instantaneamente pela única espada de Kang Yui. Felizmente, ele tinha sua camisa verde-dourada, que era um item de herança que não só aumentava sua defesa, como também sua velocidade, permitindo que ele se movesse em direção a Kang Yui. 10 metros. 8 metros. 5 metros. Desde o início do banquete da Aliança, ninguém chegou tão perto de Kang Yui. Esta foi também a primeira vez que alguém bloqueou com sucesso um dos movimentos de Kang Yui sem ser derrotado. A defesa do garoto é tão forte. A expressão de Kang Yui mudou devagar. Comparado com a força que Beimoi teve no encontro dos 3 clãs, ele melhorou a uma velocidade inacreditável. Zhao Feng, Ao Yuetian e Xu Zixuan teriam dificuldade em atravessar o campo de águas escuras, mas, infelizmente, o adversário era Kang Yui, que a cortou com apenas um golpe de espada. Águas escuras, ataque do dragão reverso. Uma grande onda de água surgiu de Beimoi e enrolou em seus braços, formando um redemoinho que esmagou fortemente em direção a Kang Yui. O poder contido neste golpe foi chocante. Mesmo Ao Yuetian teve que admitir que a diferença entre ele e Beimoi tinha sido dramaticamente reduzida. O último estava no nível em que ele estava no encontro dos 3 clãs. Nuvens cortantes quebrando ondas.
Kang Yuyi fez uma pausa um pouco antes de fazer seu segundo ataque de espada, que instantaneamente quebrou a barreira do som. Podia-se ver apenas um flash branco de luz penetrar no céu, fazendo com que o chão de areia preta levasse um grande golpe e até mesmo aparecesse pequenas fissuras. Isso é ruim! Exclamou o juiz do reino espiritual verdadeiro que enviou sua energia para estabilizar a matriz. Era difícil imaginar quão poderosa era essa espada para alcançar tal nível. Plup! Beimoi já estava no chão e um corte de espada apareceu de sua testa, nariz, até o peito. Kang Yuyi ainda estava limpa e seus olhos ainda estavam claros. Com sua única espada, ela tinha esmagado todos os gênios dos 13 clãs debaixo de seus pés. Os gênios ficaram sombrios e tristes com a ideia de serem esmagados por uma mulher. O poder desta espada é tão... Zhao Feng não pôde evitar respirar profundamente. O olho esquerdo começou a analisar qual seria sua situação se ele a enfrentasse em uma luta de espada. O resultado seria uma derrota instantânea. Claro, Zhao Feng também conhecia a fraqueza de Kang Yuyi. Sendo alguém que se concentrou na espada e no ápice da ofensiva, sua defesa não seria muito boa. Mas não era apenas Zhao Feng quem sabia disso, todos sabiam. A própria Kang Yuyi também sabia disso. Mas o problema era, quem poderia bloquear sua espada? Uma espada que corta 10.000 técnicas. Toda habilidade deve ser reduzida a pedaços por ela. Kang Yuyi pegou leve no último golpe ou então Beimoi agora estaria dividido em dois. A classificação da área 1 também apareceu. Primeiro, Kang Yuyi. Segundo, Beimoi. Terceiro, Liu Qianlong. Kang Yuyi e Liu Qianlong eram ambos do clã Espada da Nuvem e eram cultivadores da espada. Já era um feito incrível para Beimoi vencer Liu Qianlong e isso estava ligado à sua poderosa defesa. Cultivadores da espada perderiam se enfrentassem adversários com forte defesa, pois não podiam durar muito tempo. Depois disso, a classificação da área 2 saiu. Primeiro, Lin Tong. Segundo, Zhao Yufei. Terceiro, Yan Xuan. Yan Xuan também era um azarão que venceu Yang Gan, mas finalmente perdeu para Zhao Yufei. Os resultados finais da área 4. Primeiro, Ao Yuetian. Tanto o segundo como o terceiro lugar eram os cultivadores que haviam alcançado os 10 primeiros no último banquete, vindo do clã Espada da Nuvem e do Santuário Antigo, respectivamente. Agora, as preliminares terminaram e todos os discípulos representantes foram autorizados a descansar uma noite para se prepararem para as finais amanhã. As finais também poderiam escrever a história. Mesmo os discípulos que perderam não estavam dispostos a perder tal show. Em seguida, os 13 clãs analisaram o número de discípulos que chegaram às finais. Clã Espada da Nuvem. Santuário Antigo. Clã Lua Quebrada. Clã Lua Pura. Estes 4 clãs tomaram uma grande proporção de discípulos participando das finais. O clã Palácio de Jade Isolado e o clã Místico Verdadeiro só tiveram um participante cada. O clã Espada da Nuvem era realmente digno de ser o clã superior dos 13 clãs e ocupou a maioria dos lugares. Mas, em comparação com os rankings anteriores do banquete, o clã Espada de Nuvem e o Santuário Antigo tiveram menos do que o normal. Isso porque já havia muitos azarões desta vez. Zhao Feng, Zhao Yufei, Beimoi e Yan Xuan eram pessoas sem famas e a performance do clã Lua Quebrada foi chocante. Este clã estava originalmente no fundo dos 13 clãs e agora,
tinha duas pessoas entrando na final e uma delas tinha tomado o lugar de Shuzixuan ao se tornar uma das 4 estrelas. O rosto de todos do clã Lua Quebrada estavam avermelhados. O banquete da aliança não só concedia glória a cada clã, mas também atribuía a quantos recursos cada um receberia. No passado, o clã Lua Quebrada só podia confiar na sorte de ter uma pessoa entrando nas finais. Pelo menos nas últimas vezes, ninguém conseguiu chegar lá. A maioria dos lugares foi ocupada pelo clã Espada da Nuvem e pelo Santuário. Os outros clãs já eram difíceis de conseguir então para o clã Lua Quebrada era pior. Nós quebramos a norma pela primeira vez nos últimos 200 anos. Pode-se dizer que existem nossas verdadeiras elites. Disseram algumas das gerações mais velhas. Os gênios que participaram nas finais vieram de vários clãs e nenhum deles já havia tomado todos os pontos anteriormente. Na manhã seguinte, as finais começaram oficialmente. Os discípulos participantes se refrescaram e seus estados de energia atingiram o ápice. As 4 áreas foram combinadas em uma só arena final. Os limites foram aumentados drasticamente. Os 12 prodígios estavam sentados em posições respectivas em frente à arena final, enquanto os espectadores estavam um pouco mais longe. Uma vez a cada 10 anos, o banquete da aliança chegava na última etapa e entraria nos anais da história e atrairia muitos espectadores. Muitas pessoas dos países próximos e dos 13 clãs estavam ali. Embora a quantidade de espectadores não fosse enorme, todos os presentes eram elites da geração mais nova ou mais velha. A primeira batalha, Kang Yui vs Kijil. Um dos 4 juízes, que estavam em cada canto, anunciou: "Eu admito a derrota." O jovem chamado Kijil sorriu amargamente e ele desistiu. Ele veio do mesmo clã que Kang Yui. A segunda batalha. Lin Tong vs Beimoi. Lin Tong de vestes pretos e Beimoi de verde dourado entraram na arena e ficaram a uma centena de metros de distância. Beimoi não era alguém para admitir a derrota facilmente e um par de asas verdes se estendeu para fora da camisa verde dourada quando um redemoinho formou em seu braço e atacou Lin Tong. Olhos celestiais ausentes. Os olhos de Lin Tong ficaram escuros e eles pareciam se transformar em um abismo com uma luz vermelha no meio que parecia sugar a alma. Neste momento, Lin Tong era como o Senhor do Inferno enquanto olhava friamente para Beimoi. Plop! Beimoi caiu no chão coberto de suor e com o medo estampado em seu rosto. Como isso é possível? Ele poderia, pelo menos, bloquear o primeiro ataque de espada de Kang Yui, mas enfrentando Lin Tong, que usou seus olhos celestiais ausentes imediatamente, ele foi derrotado com apenas um olhar. Toda vez que Lin Tong atacava, todos caíam. Tanto Shuzixuan quanto Ao Yuetian tiveram uma profunda atenção nos olhos. Mesmo alguém tão forte como Kang Yui teve sua mudança de expressão. Havia 2 pessoas que não podiam ser paradas no banquete da aliança Kang Yui e Lin Tong. Qualquer um seria derrotado em um único golpe de espada ou com um único olhar. Zhao Feng vs Yan Xuan. Em breve, foi a vez de Zhao Feng. Não foi difícil para todos perceberem que as pessoas mais fortes começariam primeiro. Ha ha ha, deixe-me ver o peso que uma estrela pode realmente ter. Yan Xuan riu alto quando uma luz dourada e bronze envolveu seu corpo. Imediatamente depois, apareceu um símbolo flamejante. Das 4 estrelas, ele só temia e respeitava Kang Yui e Lin Tong. Quanto a Shuzixuan e ao Yuetian, ele também se preocupou com eles.
Mas para Zhao Feng, uma nova estrela, ele não tinha medo.